Nós voltamos com o Rio Grande em Movimento e agora a gente vai falar sobre um assunto que preocupa com certeza todo mundo, principalmente quem mora aqui em Porto Alegre, uma cidade grande. E se você tiver alguma dúvida então sobre segurança, pode nos mandar através do WhatsApp, é 51998159990. Quem nunca foi assaltado, né? E é por isso que a gente conversa agora com um especialista em segurança e gestão de riscos, Leandro Long. Muito boa tarde, Leandro. Boa tarde. Começa explicando para nós, então, é possível fazer alguma coisa para não ser assaltado? Tem alguma dica? Como é que... Temos, né, na verdade, o que acontece é que o povo brasileiro, a cultura brasileira não é uma cultura preventiva de uma maneira geral, né? A gente deixa para tomar as ações ou qualquer tipo de medida depois do que já aconteceu. Isso a gente leva para todas as atividades do nosso cotidiano, tanto para questão de saúde e principalmente para a questão de segurança, né? Então existem várias técnicas de prevenção de ocorrência de assaltos ou de outros tipos de crimes, só que lógico a gente tem que estar preparado para isso, tem que desenvolver essa prática no nosso cotidiano. E isso, infelizmente, normalmente as pessoas não se dão conta disso, né? E é muito comum a gente estar na rua e ver as pessoas andando de forma muito distraída, de forma displicente, muitas vezes com algum tipo de produto, né, de patrimônio, que vai chamar a atenção de um criminoso, independente da estratégia, da tática que ele for usar ou do que ele está buscando. As mulheres acabam sendo um alvo mais fácil, a mulher sempre está com a bolsa aqui do lado, tem uma posição que a mulher possa segurar essa bolsa que seja melhor, como é que é? Primeiro a gente indica que não ande de bolsa, né? Só que às vezes é inevitável e muitas vezes as pessoas dizem, pô, mas eu não posso fazer isso, eu estou na minha liberdade. Infelizmente, né, e eu concordo, mas não com os índices de criminalidade que a gente tem. Então a gente tem que ter essas atitudes preventivas, a gente tem que ter essas precauções para evitar uma ocorrência ainda pior, que pode ser o crime de latrocínio, né? Mas, enfim, tendo a necessidade de portar bolsa, de portar mochila, a gente sempre recomenda que isso fique na parte da frente, ou seja, porta a bolsa, mas puxa ela para frente. A mochila, carrega ela na frente. Mas mais importante que tudo isso é a gente ficar muito atento ao que está acontecendo do nosso entorno, né? Ver atitudes suspeitas, ver alguma situação que te chame a atenção, ver duas pessoas te observando ou uma pessoa que está te acompanhando já há um bom tempo observando as tuas atitudes, porque o criminoso ele sempre vai estar te estudando antes. Ele vai ver como é que é o teu comportamento, ele vai analisar o que tu tem que possa interessar para ele, para daí ele abrir mão da sua estratégia e fazer o ataque dele. Então, é muito importante a observação do ambiente, né? Quando a gente está aproveitando a questão preventiva, quando a gente está andando num ambiente urbano, num centro urbano, é interessante a gente sempre se posicionar ao lado de uma edificação, porque o nosso raio de proteção, ele diminui para 180 graus. Né? Então, a gente consegue ter aí o outro lado para a gente trabalhar com a prevenção. A gente sentindo alguma situação suspeita, a gente vai entrar numa loja, vai entrar num estabelecimento comercial, vai observar o que está acontecendo e depois volta a seguir o nosso trajeto. Né? Há algum tempo aqui em Porto Alegre teve uma campanha, principalmente para mulheres. Mulheres que vejam alguma atitude suspeita na rua, principalmente à noite, vê uma outra mulher, se junta com aquela outra mulher, mesmo que não conheça aquela mulher. Isso é importante? Dá para fazer ou pode ser ainda mais perigoso? Não, na verdade, assim, tudo depende do contexto, tá? Mas normalmente, de uma maneira geral, quando a gente tem um grupo maior, dificulta a ação criminosa. Então, é recomendado que se esteja em grande grupo, né? E isso ajuda e inibe a ação do criminoso. Está correto. A gente tem umas imagens, se a gente puder rodar, então, no bairro Menino Deus, há aproximadamente um mês, mais ou menos, não sei se a gente já tem as imagens. Há mais ou menos um mês, uma mulher estacionou em plena luz do dia e simplesmente um homem chegou na janela, disse que era um assalto, ela teve que sair, saiu bem quietinha, não teve reação nenhuma. A outra amiga estava na calçada esperando ela e as duas então foram caminhando. Que reação ela poderia ter tido? Ela fez certo? Não, na verdade, a gente está com as imagens aí, vamos poder analisar, né? Vocês percebem que ali está chegando o rapaz. Isso. Vamos acompanhar um pouquinho, né? Ele vem vindo, olha o tempo que ele teve até chegar ao veículo, né? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela vai embarcar no veículo, ela tem que fazer isso de forma muito rápida. E reparem que ela tem a condição de fazer isso,
porque ela está estacionada atrás de uma entrada de veículo, ela dá ré e sai de maneira muito fácil dali. Então, o veículo estava estacionado de uma maneira correta. O que aconteceu nesse caso é que ela demorou muito para entrar no veículo, ligar o carro e sair com o carro. E isso tem que ser muito mais rápido. Tanto que deu tempo dos dois criminosos identificarem o alvo, irem para frente com o carro, desembarcar, caminhar até o veículo e fazer a abordagem. Tá? Após feita a abordagem, a gente só tem uma ação a tomar, é deixar o criminoso sair de maneira mais rápida possível para a gente não ter perigo com a nossa vida. Tá? Então, na verdade, faltou o quê? Prevenção. Quando estiver chegando no carro, observar bem o entorno, ver se não tem ninguém suspeito, se identificar que tem alguém suspeito no entorno, caminha, passa reto, o carro é sempre alvo. Hoje em dia, andar de carro é uma situação de risco, a gente tem que ter consciência disso. Tem que fazer tudo. A mulher ainda gosta de chegar, passar um batom, Exato, isso daí não pode, não, né? Até, às vezes, de repente, não bota o cinto, arranca e depois bota o cinto. E depois coloca o cinto, exatamente. Né? Então, se a gente andar um pouquinho na rua, com um pouquinho dessa visão, como as pessoas acabam deixando essa oportunidade para o delinquente fazer a abordagem. Entram no carro, falam no celular, ou fica retocando a maquiagem e tal. Então, isso é a oportunidade. O carro, quando tu entrar no carro, tem que botar o carro em movimento o mais rápido possível. Tá? Aí, lógico, nesse caso, depois que ela teve a abordagem, não tem o que fazer. E realmente fazer o que ela fez, sair da maneira mais rápida possível e deixar o delinquente, o criminoso, evadir com o veículo e paciência. Bom, e tem situações que às vezes o assaltante diz para a pessoa sair do carro e a pessoa ainda precisa tirar o cinto. E nesse movimento o assaltante se assusta, né? Isso, o que fazer? Tem que levantar as mãos e ir explicando o que vai fazer com calma? Isso é uma situação muito delicada, né? E muitas vezes o crime de latrocínio, que é a pior coisa que a gente tem, acontece justamente nessa ocasião, né? Porque o criminoso ele está ali, ele quer cometer o crime sem ter risco para ele também, mas ele também está em uma situação de tensão. E muitas vezes a vítima ela toma um susto e ela tem um reflexo. Né? E às vezes não é nem na questão do cinto, às vezes ela arranca o carro sem querer, ela já está com o carro ligado e tal. Né? Então isso pode provocar o acionamento do disparo da arma do delinquente. Né? Mas se a gente conseguir chegar a ter a condição de diálogo, o ideal é sempre levantar as mãos, mostrar que não tem nada, informar que vai cooperar com ele e avisar todos os movimentos que for fazer. Eu vou tirar o meu cinto aqui, tirar o cinto para poder sair do carro, vou abrir a porta, vou sair do carro, para que ele não seja surpreendido ou tome um susto e acabe acontecendo pior. Né? Então, a comunicação nessa hora é difícil, né? A gente está em estado de nervosismo, né? Mas é importante ter essa comunicação. Teve uma vez que uma amiga minha foi assaltada de noite, ela estava deixando uma outra pessoa ali na rua e chegou um assaltante, só que ela ainda pegou a bolsa dela que estava atrás, pegou a maquiagem que estava do lado. Nossa. E disse para ele que ia levar as coisas dela. Não se faz isso, né? Não se faz. Ela ainda conseguiu se comunicar, né? Para fazer isso, acho que ela até teve uma certa calma, né? Mas não é o que a gente recomenda. Nessa hora, a gente recomenda assim, esquece os bens patrimoniais, tenta botar na tua cabeça a tua integridade física, pensa na tua família e é isso que interessa, é a tua integridade física. Os bens patrimoniais tu vai trabalhar, vai conquistar depois. Infelizmente, é o que a gente tem que recomendar, né? Quando alguém deixa o carro estacionado na rua, é importante não deixar nada à vista, né? Às vezes, até tirar a frente do som, se ainda é aquele som mais antigo. Botar no porta-malas é o ideal? Mas não no momento que está com o carro estacionado. Tudo isso tem que ser feito antes. No momento que estacionou, desembarcar do carro da maneira mais rápida possível. Se não recolher o som ou algum outro pertence, paciência, sai do carro. Porque o furto, que seja, o carro está estacionado, tu não está perto do carro, e o criminoso vai lá, arromba teu carro para roubar, tu não vai correr risco com a tua integridade física, tá? Mas agora, se tu demorar para sair do carro porque tu está tirando o som, porque tu está organizando alguma coisa, ou porque tu vai no porta-mala, aí tu vai estar envolvida no crime de roubo, ou seja, tu corre risco de vida, tá? Então, se tu for guardar alguma coisa, nós recomendamos que isso seja feito antes do momento de começar a estacionar o carro. Depois que estacionar, o teu objetivo é sair do carro. Quem mora em casa, principalmente, também em condomínios, apartamentos, na hora que tu chega na garagem, sempre tem aquele tempinho até o portão abrir. Como é que deve ser feito isso? Essa é uma situação bem difícil, realmente. A gente, seguida tem que comentar um pouco como é que é esse procedimento, né? O que a gente indica de uma maneira geral é assim,
que quando tu está chegando na entrada da tua garagem, do teu estacionamento, primeiro que tu não embique diretamente o veículo, né? Que tu segure ele na via e já abra o portão antes. Na verdade, antes de tudo isso, é aquela recomendação que eu dei antes, é observar tudo que tem no entorno. Identificou uma situação suspeita, não entra em casa, não entra no condomínio, dá a volta na quadra, para no posto de gasolina, vai para um outro lugar. Se tiver a oportunidade de ligar para alguém, ou para um familiar que está na residência, ou para o teu porteiro que está, eu vi que tem uma moto ali com 2 caras e tal, tá tudo bem, não sei o que, eu posso entrar para te certificar de que o ambiente está limpo para te poder entrar em casa com segurança. Tá? Então essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Na sequência, a pessoa tem que vir com o carro, já aciona abrir o portão, né? Se tiver o portão eletrônico, obviamente, né? Não embica o carro, porque quando tu embica o carro, tu fica numa situação que tu não tem como arrancar mais. Tá? O portão vai estar abrindo. Espera abrir todo o portão e aí tu entra. Se por acaso, enquanto tu estás aguardando o portão abrir, tu identifica uma situação, tu consegue sair. Sai e fecha o portão. Tá? Então, assim, aguardou, portão abriu, entrou, imediatamente que entrou, para o veículo e já fecha o portão. Essa é a recomendação. Bom, e até agora a gente falou de carro, né? Quem utiliza carro, mas também tem o transporte público. Quem utiliza ônibus, quem utiliza táxi. No ônibus, como é que a pessoa deve fazer? Se entram 2 assaltantes, um assaltante, ele vai tentar assaltar todo mundo, né? Exatamente. Eu uso o transporte público também, né? E é impressionante as pessoas usando o celular, assim, direto, dentro do ônibus e tal. Tem que tomar um pouco de atenção, porque a gente sabe que os coletivos hoje, as quadrilhas, e tem as ações em cima de coletivos de uma maneira até que se repete muito, né? Então, a pessoa tem que guardar os seus pertences. Quando for sair de casa e tal, tem que levar só o necessário, não portar relógio, não portar joia, né? E tentar levar só o que realmente vai precisar no seu dia ali, ou na atividade que for fazer, né? E no ônibus tem que também tomar bastante precaução, tentar evitar de usar o celular, né? Deixar o celular guardado e tal, andar com pouco dinheiro, com o documento que é necessário andar, um documento de identificação, né? Tentar evitar portar cartões e tal, porque isso vai te trazer um transtorno, né? O que é muito comum, assim, de relatos que a gente vê é que quando a pessoa que está embarcada identifica que está ocorrendo o crime, ela tenta esconder os pertences, né? Isso é muito perigoso, porque eles não estão nunca agindo sozinhos. Então, tu acha que lá na frente tem aqueles 2 criminosos lá, ou um criminoso que está vindo fazer a limpa, mas tem um atrás já dando cobertura e observando tudo, e tu nem percebeu isso. Então, é arriscado fazer isso, né? Fica como tu tá, fica parada, atende a necessidade dele. Se tiver que tirar um celular e entregar, tira, né? E não tem o que fazer. É isso aí. Tá certo. Então, muito obrigada pelas dicas, Leandro. E o Rio Grande em Movimento volta daqui a pouco com as informações da dupla Grenal, falar um pouquinho de esporte. Daqui a pouco, não sai daí.